Este ano, um dos pontos altos das festas de La Salette será a inauguração da Igreja Matriz da sua remodelação. Connosco temos o Padre José Manuel Lima e a arquiteta Ana Isabel, responsável por toda a arquitetura e desenho da nova igreja. Começo pelo Padre José Manuel Lima e falar sobre as festas de La Salette. Começo por pedir qual é que é a principal mensagem deste ano das festas de La Salette. A principal mensagem das festas de La Salette é sempre a mensagem que Nossa Senhora em La Salette deixou, que é sempre uma mensagem de proposta, uma mudança de vida, uma conversão, principalmente aos cristãos, aos principais cristãos, a começar pelos padres, bispos, padres, não é? Foi uma mensagem datada na altura, 1846, ou 49, penso eu, em que, através de dois pastorinhos, Nossa Senhora propunha exatamente a conversão do coração. Claro que depois, em cada ano, quando preparamos as festas, procuramos ter o lema. A novena é diferente, o tema da novena é diferente. Sem dúvida. Este ano estamos um bocadinho a fazer a ponte entre esta obra da Igreja, das pedras, da reconstrução, da manutenção, da solução de problemas que tínhamos no nosso edifício, no edifício da nossa Igreja Paroquial, para passar um bocadinho às obras do templo vivo, às obras espirituais, à obra da construção do coração de cada um de nós, pedras vivas. Estamos a fazer entre esta ponte, entre as pedras que temos que cuidar, mas as pedras vivas que somos nós, e é um trabalho que não é mais fácil de fazer. E pegando nesse tema, qual é que é a mensagem implícita que está nesse tema, entre as pedras? Olha, é que tu, eu, a ser arquiteta, qualquer pessoa, seja uma pedra, seja pedra viva no meio de uma sociedade, seja um elemento de construção, seja um elemento de comunhão. Cada pedrinha que a gente coloca nesta parte agora das obras que andamos a fazer, o mais belo é aquilo que não se vai ver, que é o que nós fizemos em cada pedrinha para renovar uma pedra que estava úmida demais, um buraco de uma madeira, uma coisa que estava com fungos. O que é que a gente teve que cuidar em cada uma para que cada uma estivesse no seu lugar e a cumprir a sua missão em função de uma visão global e de um ambiente global. Este ano, pela circunstância, teremos no dia 7 a presença do Bispo do Porto e também há outra novidade, que é a missa campal no último dia de festas de La Salette. Então, resumindo, de alguma maneira, as festas começam no dia 7, não com a procissão de velas, não é? É supostamente o mais importante do início, é essa procissão de velas à noite, às 21 horas, mas começamos com uma missa em La Salette às 9 da manhã. Portanto, eu vou celebrar no domingo, dia 7, às 9 da manhã em La Salette, como que abrindo as festas. Depois, às 11, temos um momento fundamental de reabertura da nossa igreja, em que o Sr. Bispo Dom Manuel Linda, Bispo do Porto, vem como que fazer a dedicação do novo altar. Depois desse dia de festa, com a procissão das velas, então damos início à novena. A novena vai ter a particularidade de, em cada dia da semana, ter um grupo da pastoral da paróquia. Portanto, já que somos pedras vivas, vamos mostrar ao longo da semana e pedir a presença especial em cada dia dos diversos grupos da paróquia nos setores. Da paróquia aqui da Oliveira das Mães, não da... Claro, da nossa paróquia. A festa é da nossa comunidade paroquial, apesar da gente saber depois lá no fim que há uma procissão que abrange todas as paróquias, mas a festa é de alguma maneira em honra de Nossa Senhora de La Salette, santuário da nossa paróquia. Depois vamos terminar as festas no domingo seguinte, então com a presença do Dom Carlos Azevedo, na missa solene. O Dom Carlos Azevedo é um bispo neste momento que está em Roma, é delegado ao Conselho Pontifício da Cultura, nomeado pelo Papa Francisco, e ele é de Milheiro aos Poiás, vem cá passar uns dias e com muito gosto Dom Carlos Azevedo presidirá a missa solene da festa. Nesse dia, domingo 14, haverá então a famosa procissão do triunfo, que é aquela que de alguma maneira na procissão se incorporam as cruzes e os estandartes de cada uma das paróquias do Conselho, por isso de alguma maneira assume um bocadinho, não é festa concelhia, quer dizer, é concelhia neste sentido em que todas as paróquias trazem também a sua cruz, o seu estandarte, para se incorporar na procissão do triunfo. E vamos terminar depois no dia feriado municipal, que é no dia seguinte, sempre na segunda-feira a seguir à festa, que por acaso este ano coincide com o feriado nacional da Assunção de Nossa Senhora. Nós vamos terminar com a missa campal
às 11 horas no Santuário de La Salete. E essa missa Gambela foi introduzida com que objetivo? Qual é que é? Olha, é um objetivo simples, porque coincide com um dia que é feriado nacional. Para nós, na Igreja Católica, é como se fosse um domingo. Portanto, eu teria que celebrar as mesmas missas de domingo. Claro que celebrar uma missa de domingo e La Salete, com um feriado municipal, com um feriado nacional, de certeza que cabe muito pouca gente no Santuário de La Salete. Então, vamos fazer as condições cá fora. Quem quiser, procura a sua sombrinha, mesmo que esteja mais longe, quem quiser. E onde é que será essa missa Gambela? Estamos a estudar a melhor situação em comunhão com a Comissão de Festas. A Comissão de Festas também nos vai ajudar. Levaremos para lá umas dezenas ou centenas de cadeiras e depois as pessoas, vamos ver o melhor sítio ali à volta do Coreto, talvez. Estamos a estudar com a Comissão de Festas. No dia 7, então, há a inauguração da Igreja Matriz requalificada. Eu pergunto ao Sr. Padre, foi preciso coragem para dar este passo para a requalificação? Sem dúvida, nós precisamos todos de coragem para fazer desde as mais pequeninas coisas da vida. Às vezes parece que são as mais fáceis, são os que precisamos de fazer coragem para fazer, parece que não precisamos, não é? Sim, mas na verdade estamos a falar de um orçamento de 350 mil euros, que há de haver aqui algum tipo de receio para a angariação do fundo. Sim, sobre o orçamento, deixa-me dizer-te com simplicidade uma coisa. Ensinaram-nos que quando a gente tem metade para fazer a obra, avança, porque o povo vê o que se está a fazer e se for bem feito, aparece o resto, as migalhas de cada um. O porquê das obras, antes de mais, isso é que é fundamental. As obras começam por um problema que nós temos, não só de segurança do soalho da nossa igreja, mas por uma questão sanitária também. Portanto, nós estávamos com um problema, a senhora arquiteta depois pode explicar melhor essa parte técnica, mas estávamos com um problema de fungos devido às umidades, em que o que tivemos que começar por fazer é uma drenagem à volta da igreja no exterior. E aí sim, eu precisei de coragem, eu vou dizer para quê, eu vou-vos dizer e agradecer. Eu precisei de coragem para, com os serviços autárquicos, nomeadamente com a Câmara Municipal, dizer, compete-nos a nós isto. E a eles compete-lhes pagar essa primeira parte, entre aspas, no sentido, se não tivesse tido a coragem de eu pedir ao Sr. Presidente e à Câmara Municipal que por unanimidade aprovou essa oferta da drenagem. Porque nós estamos a falar de uma igreja paroquial que é um edifício público, de interesse público. Portanto, eu se quiser, eu não posso vender, vamos imaginar que a Comissão de Festas, o Conselho Económico da Paróquia decidia vender a igreja paroquial e construir uma igreja mais pequenina ou mais funcional de outra maneira. Eu não posso fazer isso. Porque aquilo não é, nem sequer é da igreja, entre aspas. Aquilo é da comunidade, é do povo, é já do país. E, portanto, é considerado edifício público. E, nesse sentido, então, a coragem da Câmara Municipal em nos ajudar, eu disse-lhes que era necessária para depois nós avançarmos com o resto por dentro. E aí, honra e gratidão que nos fizeram essa obra e, graças a eles, nós também, como Conselho Económico, Comissão Permanente, toda a comunidade cristã, muitos oliveirenses, a começar depois pelos serviços técnicos que são nossos, que também trabalham connosco, pro bono muitas vezes, não é? E que graças a eles nós vamos conseguir levar essa obra até ao fim, porque ainda falta. Mas, na verdade, o plano inicial não foi o plano final. Porque o plano inicial podia ser resolver meia dúzia de buracos que tínhamos na igreja, mas sabíamos que não ia corresponder às soluções necessárias. Repara, tu tens, entre aspas, um remendo a fazer. Se vais fazer um remendo novo em odre velho, como diz já o Evangelho, não vamos conseguir. E o que nós tentamos aqui então foi, com a presença de técnicos de diversas dimensões da obra, com a Comissão da Fábrica da Igreja, com o Conselho, a Comissão Permanente, com a Câmara Municipal, nós reunimos várias vezes todos e dissemos, então vamos arrancar por uma solução mais radical e mais bela. Mesmo com o investimento. Eu volto a perguntar sobre o investimento. É verdade que já a própria autarquia aprovou recentemente um apoio de 100 mil euros, já houve várias outras ofertas, mas há de faltar outro tanto. Isto será um trabalho para ser feito durante os próximos anos. Quem me pergunta, quem nos está a ouvir, a quem quer que seja, há uma coisa que eu aconselho. Pode ver a folha dominical da nossa paróquia semana a semana. Todas as ofertas, grandes ou pequeninas, da Câmara Municipal, das grandes empresas ou das pequeninas ofertas, até uma simples transferência bancária de €1, tudo vem indicado na folha dominical. Tudo. Podem fazer as somas
Prontos, essa primeira parte, de cerca de 50 mil euros do trabalho do exterior, foi pago pela Câmara Municipal. 47.680 já estão pagos. Foi essa drenagem muito bem feita. Disse-me alguém há dias que poucas igrejas em Portugal neste momento têm uma drenagem como a nossa. Portanto, não se corre o risco de dentro de 5 anos ter que novamente entrar? Não, nós nunca sabemos quais são os riscos que vamos correr. Mas é evidente que não, também acreditamos no que estamos a fazer. Depois temos a outra parte da obra que exigia um piso novo. Por exemplo, nós não estávamos a contar trabalhos de arqueologia. Tivemos que meter empresas para fazer um trabalho de arqueologia, de antropologia. Nós tivemos cerca de 3 meses à espera de licenças da Direção Regional da Cultura do Norte, de fazer trabalhos de levantamento de ossadas, de identificação de objetos. Portanto, foi um trabalho que é necessário pagar. Foi isso que fez demorar também Uma parte, sem dúvida. Porque não podemos mexer num edifício de interesse público sem qualquer tipo de licenças. Temos que ter licença para qualquer coisa. E, portanto, essa parte interior, que a gente estava a pensar que conseguiríamos com os 150 mil, se calhar vai para os 250 mil. Juntando mais os 50 mil de fora, já vai para os 300. E agora, pronto, há também toda uma série de coisas que é natural. Quando em casa arrumas uma casa, mas agora metes uma lâmpada nova, orientas a luz, vamos iluminar a nossa igreja no exterior. Por exemplo, o edifício da Câmara, que eu pedi aqui há uns anos à Câmara Municipal para iluminar, fez parte agora desse subsídio que a Câmara nos vai dar também, para ficarmos com a responsabilidade de iluminar. Portanto, nós é que vamos fazer toda essa parte do orçamento para iluminar. Portanto, tudo isso, de alguma maneira, umas coisas puxam às outras. A parte mais pessoal, Sr. Padre, o Sr. Padre entrou na Igreja em 2018, se não estou em erro, e está envolvido nesta obra desta magnitude. Gostava de ser recordado como a pessoa responsável pelo avanço para a requalificação. Já dei uma parte da resposta à tua pergunta. Eu gostava muito mais de ser recordado pelas pedras vivas. Isso gostava. E sentir-me uma pedra viva no meio deste povo, como pedra viva. Mas não é só simplesmente pelas pedras. Agora, que fico muito contente se uma pedra que sou eu, que és tu, que é um paroquiano, que é um oliveirense, entra em La Salette ou entra na nossa igreja paroquial e consegue rezar melhor e através desta obra consegue chegar um bocadinho mais à obra que Deus pode fazer nele, na sua família, em cada um de nós e nos nossos grupos, não me importa. Isso gostava eu de ficar também na minha memória para não perdê-la por muito tempo. Com certeza. Arquiteta Ana Isabel, sobre o trabalho em si, quais foram os principais cenários e os principais desafios que lhe foi colocado à frente? O primeiro desafio foi, como bem disse o Padre Zé Manel, trabalhar o pavimento, porque tinha sido intervencionado há pouco tempo e, portanto, o facto de intervirmos numa situação que tinha sido já trabalhada anteriormente é sempre uma responsabilidade. Não foi feito... Pergunto-lhe, foi intervencionada há 5 anos, o que é que terá corrido menos bem nessa intervenção? A intervenção que foi feita não acautelou, sobretudo, a ventilação da caixa que ficou por baixo do soalho, teve o cuidado de tentar manter alguns elementos da construção original da igreja, como as vigas que estavam a suportar o pavimento, portanto, processo sobre o qual nós não temos muita informação, porque não conseguimos chegar até ela, não temos... Na verdade, peço desculpa, começaram o trabalho sem a própria planta, segundo eu julgo saber, da igreja. Como? Sem a própria planta, a própria igreja não tinha uma planta. Sim, é verdade, nos arquivos da paróquia não existia uma planta bem executada e, portanto, até isso tivemos que fazer, um levantamento mais cuidado da igreja. Portanto, foram todos desafios neste... Desafios muito fortes. O tempo, não é? Porque o tempo era curto, a questão da necessidade de ser um trabalho acompanhado por outras entidades, uma vez que estamos a intervir num edifício classificado, e a responsabilidade de estar a intervir numa situação que já tinha tido uma intervenção anterior. Portanto, nós não queríamos correr riscos nenhuns, não é? Quais foram as principais alterações que foram feitas já visíveis, mas em termos técnicos, o que é que foi mudado? Em termos técnicos, portanto, o facto de fazermos
uma vala exterior que vai, no fundo, ser o suporte de transmissão de umidade da parede para o exterior e nunca para o interior. Portanto, esta é a grande intervenção. E depois uma drenagem bem feita que não tinha, nem sequer o dreno exterior estava a funcionar, portanto havia ali uma acumulação junto às paredes exteriores de água muito forte. Aliás, o Padre Zé Manel falava sempre de encontrar as caleiras a deitarem a água exatamente para esse dreno, mas que esse dreno não estava a funcionar e, portanto, as paredes estavam cheias de umidade. Portanto, fez-se duas coisas, um canal de ventilação e um canal de drenagem no exterior. Pelo interior, retiraram-se todas as vigas que se verificaram não estar em bom estado, porque estavam a ajudar, no fundo, a multiplicação de fungos e de problemas. É nessa parte que é a questão de saúde pública que estava... Sim. Portanto, havia ali uma série de fatores que tudo o que estava por baixo do soalho, que não se via, não é? Estava muito infectado de fungos e todo o tipo de animais que não se vêem a olho nu, não é? Exceto quando começam a produzir os sinais de algum algodão e cogumelos no meio dos azulejos. Aliás, os azulejos estavam todos já a desprenderem-se das paredes pela umidade que existia nas paredes, que existia. Portanto, em termos técnicos, no fundo, o sistema de apoio ao soalho foi totalmente feito de novo. Portanto, retiraram-se as vigas e fez-se no fundo, um filtro e uma linha de divisão entre aquilo que estava e aquilo que foi feito, ou seja, um dia mais tarde, daqui a 100, 200 anos, quem for mexer no soalho sabe que a partir dali foi feito em 2022, 2021, 2022, e portanto há aqui uma separação de intervenções bem clara e uma mudança de sistema. E em termos estéticos, já também foi olhada esta área? Há uma questão muito importante que nós tentámos fazer, que é mudança também a nível de rodapés. Portanto, a igreja tinha um rodapé muito alto de madeira da Fisélia, que não estava a cumprir também a sua função, porque pressupunha que a ventilação se fizesse por esse rodapé, mas era uma caixa demasiado estreita e não conseguia ventilar, portanto retirou-se esse rodapé, e também no fundo um remate dos azulejos também em madeira da Fisélia. Portanto, esses dois elementos foram retirados. Os próprios azulejos também terão que ser substituídos? Os azulejos, a maior parte deles foi reaproveitado, e só uma linha em baixo junto ao rodapé de pedra, que neste momento vai ser de pedra, é que foram executados segundo técnicas também antigas, pintados à mão, para repropor na mesma o desenho existente. Em termos de altar, haverá alguma novidade? Será diferente? Sim, nós tínhamos uma questão que era a continuidade da madeira existente, que percorria todo o espaço da igreja, inclusivamente o presbitério. Ao retirar a madeira da nave central, da nave única, colocou-se o problema de se manter ou não a madeira no presbitério. O que aconteceu foi quando se aliviou a carga de umidade, porque nós retiramos, antes de intervir, uma linha de soalho junto às paredes para ventilar melhor. Quando fizemos isso, parece que o problema migrou para o presbitério. Portanto, o presbitério e a sacristia portanto, foram dois locais em que se começaram a desenvolver problemas, inclusivamente buracos no espaço e no pavimento de madeira. Portanto, o que se fez foi retirar todo o pavimento existente para retomar a presença da pedra existente no edifício original. Mas, e nesse sentido, só para explicar, que ao fazer essa opção, o altar estava numa cota que não tinha qualquer função razoável e, portanto, teve que ser retirado. Então, o altar ficará no nível... Tudo foi... Portanto, já não temos rampas para chegar à igreja, está tudo de nível. E o altar também está a um nível muito mais baixo, porque havia uma série de degraus que davam acesso ao altar. Portanto, isso tudo foi eliminado, sim.
Em termos no exterior, também será uma das grandes novidades a introdução de um embelezamento da parte exterior da igreja, nomeadamente com a introdução de jardins e outros pormenores. Sim, como houve a primeira intervenção, foi portanto, a execução de um canal de ventilação e uma nova drenagem, havia necessidade de repensar o espaço que tinha sido remexido, não é? Tinha que ser reposto. Não poderia, quer dizer, poderíamos, era o que falávamos, poderíamos colocar lá novamente a terra que estava, mas lá está, não tinha validade perante uma intervenção com alguma força, manter um jardim que não estava minimamente tratado e, portanto, optou-se por intervir também nesse... E por onde é que serão esses jardins? Por onde é que optou-se? Sim, a questão é manter mais ou menos o que estava, só que alinhando por alguns alinhamentos da igreja que fazem sentido. E aí também houve a necessidade, se calhar, também de desenhar um novo acesso à sacristia, com rampa. Portanto, houve ali uma preocupação de tornar os acessos à igreja mais facilitados para as pessoas com mobilidade reduzida. Em termos de iluminação, como o Sr. Padre falava, houve o cuidado de iluminar melhor a parte da igreja matriz? Sim, o espaço da igreja, embora esteja a uma cota muito alta, é um espaço público, portanto é percorrível por toda a gente e muita gente o utiliza. E, portanto, houve esse cuidado também de iluminar também esses espaços que são de uso público. Volto a perguntar sobre a igreja. Apesar da inauguração ser dia 7, ainda é um trabalho inacabado. Não há nenhuma obra que no momento da inauguração está completamente pronta, não é isso? São pequenas coisas. Nós, sei lá, estou-me a lembrar, por exemplo, que temos uma sacristia em que temos um arcaz do mais antigo, do mais belo. Vamos aproveitar também para o reorganizar. Porquê? Porque temos grandes gavetões, grandes gavetas, que não é só pôr coisas lá para dentro. Neste momento, por exemplo, eu tenho lá um espaço grande para reaproveitar e para colocar lá peças litúrgicas, mas temos que o colocar funcional, porque se calhar já há 100 anos que não deve intervir nele. Vamos aproveitar. Isso ainda vai faltar, isso vai ser depois. Portanto, durante uns tempos, esses serviços de apoio da sacristia, que é a sacristia sul, que é a sacristia norte, se calhar ainda vai ficar por acabar neste momento, ao inaugurar não vão estar completamente prontas, mas também precisamos de inaugurar, entre aspas, o espaço interior da igreja, que nos dê para fazer celebrações minimamente dignas, e o espaço exterior que nos dê a possibilidade de, em segurança, podermos entrar e sair da nossa igreja. Indo para La Salette, na entrevista que o Sr. Padre concedeu no ano passado, revelava que as pessoas teriam que olhar para o santuário de forma diferente, dizer que iriam ao santuário e não à igreja de Nossa Senhora de La Salette. Como é que está esse trabalho de identidade do santuário de La Salette? Eu penso que isso vocês é que podem fazer, vocês é que podem ir ao encontro do povo e perguntar. O que se vai notando é uma aproximação diferente de quem entra no santuário e está. Nós podemos ter dois tipos de opiniões, que é aquilo que nos dizem, aquilo que vemos por fotografias, aquilo que achas que estão a fazer, porque dizem que estão a fazer, aquilo que eu vi no jornal, no nosso e-mail, ou nisto, aquilo que estão a fazer. E outra coisa é eu ir lá ao local e estar. E contemplar com os meus olhos, e ver, ouvir, sentir, cheirar, e rezar, e aí encontrar Deus. O nosso objetivo esse é fazer sempre qualquer tipo de construção que no exterior nos leve ao interior. E por isso a proposta que eu faço é que fiz em La Salette e é que eu faço aqui. Nós não fazemos obras por fazer obras, só para estarmos a dizer que fazemos obras. Eu cheguei a esta paróquia, como disse muito bem, em novembro, e lembro que ainda não tinha entrado oficialmente, fiz uma visita à igreja paroquial, que está aberta e que vai continuar aberta e cada vez mais aberta, e eu vim durante a semana. Vim e respirei a nossa igreja. Quando entrei, respirei logo um ar de muita umidade, um certo odor a bolor, a umidade própria daqueles invernos das nossas casas. Respirei isso. E imediatamente ao lado eu vi um buraco já de madeira, do lado direito, que já tinha ali um buraco de madeira, um chão novo. Portanto, repara, daí nós partimos para o respirar o coração. Nunca vai nada estar perfeito nessas obras que fazemos fisicamente e nos espaços da igreja. Mas no coração é mais difícil ainda.
a igreja do povo de Deus, a igreja das pedras vivas, a igreja que é o padre, que é a arquiteta, que são todas as equipas técnicas que andam a trabalhar, mas a igreja que depois são quem de alguma maneira tem que tomar a decisão, se pratica, se não pratica, se reza, se ao chegar lá encontra Deus ou não encontra Deus. Isso é que é fundamental. Pedia-lhe, no fim, uma mensagem deste ano para as festas de La Salette. Que mensagem é que poderá dar aos fiéis? Muito simples. Convidava as pessoas a virem à festa. Seja desde já a vir às farturas, a vir aos concertos que vão existir, que me dizem que é um cartaz também muito bom, que venham para a rua, as pessoas estão a sair à rua, a virem, famílias. Nós depois deste pós-pandemia estamos todos a necessitar de grandes encontros, de grandes convívios, de mexer, de ir para a festa. Venham, saiam, o tempo tem ajudado. E acho que ao vir à festa, aproveitem também para rezar. Podem rezar a ver simplesmente a Nossa Senhora a passar, no andor, na procissão. Podem rezar sendo convidados a entrar na igreja, a entrar no santuário. É o santuário de Nossa Senhora de La Salette, nós temos lá a missa também, quer dentro da capela, quer fora. Portanto, vão rezar e venham à nossa igreja rezar também, no sentido de ver com os seus olhos, sentir, portanto, com os seus sentimentos e com o seu coração. E depois a última coisa que também é mais importante, e sintam-se participantes, sintam-se em igreja. Essa é a parte mais difícil. É quando entram lá e depois vão embora, se levam isso. Não deixem lá. Nós podemos ver, bonito, que bonito está, e vamos, mas não levamos. Okay? Se quiserem deixar lá uma moedinha para ajudar a acabar a pagar as obras, isso também é fundamental. Essas tais migalhas de todos que são fundamentais, de todos. Não é? Cada um dá a migalha proporcional à sua empresa, à Câmara, sei lá, há empresas que podem dar mais, há famílias que dão a sua obra, a sua migalha é maiorzinha porque também têm outra capacidade de bens, mas olha, mas os pobres, como eu dizia há bocadinho, até uma simples transferência de €1 é importante para as obras da igreja. Agora sim, uma última pergunta. O que é que espera destas festas em si, tendo em conta que são realizadas 2 anos depois da pandemia, volta a haver procissão das velas e do triunfo e com a inauguração da... É isso que eu te digo, que as pessoas sejam capazes mesmo não só de fazer festa, mas de rezar um bocadinho e sintam-se participantes do projeto que Deus tem para elas e para as suas famílias e para esta nossa comunidade paroquial. Muito obrigado. Obrigada a nós.